Capítulo 10. Meia hora depois, estávamos sentados no final de uma mesa na cozinha do navio, copos vazios de chá na nossa frente. Jenia não havia dado as caras, mas David estava lá, sua cabeça debruçada sobre uma pilha de rascunhos enquanto tentava recriar de cabeça os planos do esquife de vidro e a fórmula do Lumia. Pro bem ou pro mal, eu não acreditava que ele houvesse ajudado o Darkling intencionalmente. O crime de David era a sede de conhecimento, não a de poder. O resto do zodíaco estava vazio e silencioso, a maioria dos soldados e grixas fugitivos ainda dormindo. Apesar de ter sido arrancado da cama no meio da noite, Nikolai deu um jeito de se preparar, mesmo com seu casaco verde-oliva, pesado, jogado sobre sua calça e camisa de pijama. Não havia levado muito tempo para atualizá-lo sobre o que eu tinha aprendido, e não me surpreendi com a primeira pergunta que ele fez. "Há quanto tempo você sabe disso?" disse ele. "Por que não me contou mais cedo?" "Uma hora, talvez menos. Eu só esperei para confirmar a informação com David." "Isso é impossível." "Improvável," eu o corrigi gentilmente. "Nikolai," meu estômago se apertou. Eu olhei para Mali. Eu não havia esquecido do jeito que ele reagira quando finalmente contei a ele que estava tendo visões com o Darkling. E isso era muito pior, porque eu tinha ido procurar por ele. Eu ouvi da boca do próprio Darkling. Ele me contou. "O que você disse?" "Eu posso visitá-lo, como um tipo de visão. Eu o procurei." Houve uma longa pausa. "Você pode espioná-lo?" "Não exatamente. Eu tentei explicar a maneira como os aposentos apareciam para mim como ele aparecia. Eu não consigo ouvir outras pessoas, ou mesmo vê-las, se elas não estiverem imediatamente próximas a ele ou em contato com ele. É como se ele fosse a única coisa real, material." Nikolai estava batendo os dedos no tampo da mesa. "Mas nós podemos sondar informações," disse ele, sua voz animada. "Até mesmo passar falsos planos a ele." Eu pisquei. Num segundo, Nikolai estava traçando estratégias. Eu já devia estar acostumada com isso a essa altura. "Pode fazer isso com outras grixas? Talvez tentando entrar na cabeça deles?" "Acho que não. O Darkling e eu estamos conectados. Imagino que sempre estaremos." "Eu preciso avisar Rafka Oeste," disse ele. "Eles precisarão evacuar a área ao longo da margem da dobra." Nikolai esfregou a mão no rosto. Esse foi o primeiro lapso que vi em sua confiança. "Eles não manterão a aliança, não é?" perguntou Mali. "Duvido. O bloqueio foi um gesto que Rafka Oeste estava disposta a fazer quando pensava estar a salvo de represálias." "Se eles se renderem," disse Tamar, "o Darkling ainda atacará?" "Isso não se trata apenas do bloqueio," falei. "Trata-se de nos isolar, garantir que não tenhamos para onde voltar. E se trata de poder. Ele quer usar a dobra, sempre quis." Eu controlei a vontade de tocar meu pulso vazio. "É uma compulsão." "Quantas pessoas conseguem reunir?" Mali perguntou a Nikolai. "Contando tudo, poderíamos provavelmente mobilizar uma força de cerca de 5.000 homens. Eles estão espalhados por células no noroeste, então o problema é mobilizá-las, mas acho que pode ser feito. Também não tenho motivos para suspeitar que algumas milícias poderiam ser leais a nós. Houve deserções imensas da base de Polisnaya e nas fronteiras norte e sul." "E quanto aos soldados Sol?" perguntou Tullia. "Eles lutarão. Sei que eles dariam suas vidas por Alina. Eles já fizeram isso antes." Eu esfreguei as mãos, pensando em mais vidas perdidas, no rosto ferozmente alegre de Ruby marcado pela tatuagem do sol. Nikolai franziu a testa. "Mas podemos confiar no Aparat?" O sacerdote tinha sido fundamental no golpe que quase destronou o pai de Nikolai e, diferentemente de Jenia, não havia sido um serviçal vulnerável vitimizado pelo rei. Ele tinha sido um conselheiro de confiança. "O que ele quer exatamente?" "Acho que ele quer sobreviver," falei. Duvido que arriscaria um confronto direto com o Darkling, a menos que tivesse certeza do resultado. "Seria bom ter mais gente conosco," Nikolai admitiu. Uma dor entorpecente estava nascendo perto da minha têmpora direita. "Eu não gosto disso," falei. "De nada disso. Estão falando em jogar um monte de corpos para os Nitevoia. As mortes serão sem precedentes." "Você sabe que estarei lá fora com eles," disse Nikolai.
Isso só que significa que posso somá-lo ao número de mortos. Se o Darkling usar a dobra para nos afastar de qualquer aliado possível, Ravka será dele. Ele só ficará mais forte, consolidará suas forças. Eu não vou simplesmente desistir. Você viu o que aqueles monstros fizeram no pequeno palácio. Você mesmo disse. Ele não irá parar. Ele precisa usar o poder dele, e quanto mais usá-lo, mais ele almejará. Essa pode ser a nossa última oportunidade de derrubá-lo. Além disso, ouvi rumores de que Oretsev aqui é um rastreador e tanto. Se ele encontrar o pássaro de fogo, talvez até tenhamos uma chance. E se ele não encontrar? Nikolai encolheu os ombros. Vestiremos nossas melhores roupas e morreremos como heróis. O dia amanhecia quando terminamos de resolver os detalhes do que pretendíamos fazer em seguida. O Martim Pescador tinha retornado e Nikolai o mandou de volta com uma tripulação renovada e um alerta endereçado ao Conselho Mercantil de Ravka Oeste, contando que o Darkling podia estar planejando um ataque. O navio também levava um convite para uma reunião com Nikolai e a Conjuradora do Sol em Campo Neutro em Kerk. Era perigoso demais para Nikolai e eu nos arriscarmos a sermos capturados no que logo poderia se tornar território inimigo. O Pelicano estava de volta ao hangar e logo partiria para Kenranzi sem nós. Eu não sabia se estava triste ou aliviada de não poder viajar com ele para o orfanato, mas aquilo não era hora para um desvio de rota. Mali e sua equipe partiriam para Sikurzói amanhã, a bordo do Alcaravão. E eu me reuniria a eles uma semana depois. Nós manteríamos nosso plano e a esperança de que o Darkling não agisse antes disso. Havia mais a discutir, mas Nikolai tinha cartas para escrever e eu precisava falar com Bagra. O tempo para as aulas tinha se esgotado. Eu a encontrei em seu covil sombrio, o fogo já aceso, o aposento insuportavelmente quente. Misha tinha acabado de trazer sua bandeja de café da manhã. Esperei enquanto ela comia seu caixa de trigo e bebericava seu chá preto amargo. Quando ela terminou, Misha abriu o livro para começar sua leitura, mas Bagra o silenciou rapidamente. Leve a bandeja de volta, disse ela. A pequena santa tem algo em mente. Se a fizermos esperar mais, ela pode pular de seu assento e me sacudir. Mulher terrível. Será que nada lhe escapava? Misha ergueu a cabeça. Então hesitou, mudando o peso de um pé para o outro. Eu tenho que descer agora? Pare de se contorcer como uma lagarta. Bagra disparou e Misha congelou. Ela deu um aceno. Vá logo, sua coisinha inútil, mas não se atrase com o meu almoço. Ele correu pela porta, pratos tilintando e a chutou para fechá-la. Isso é culpa sua, Bagra reclamou. Ele não consegue mais ficar quieto. Ele é um garotinho. Não são conhecidos por ficarem quietos. Eu fiz uma nota mental para alguém continuar as lições de esgrima de Misha enquanto estivéssemos fora. Bagra fez uma careta e se inclinou para mais perto do fogo, puxando suas peles para junto de si. Bem, disse ela, estamos sozinhas? O que quer saber? Ou prefere ficar aí sentada, mordendo a língua por mais uma hora? Eu não sabia como prosseguir. Bagra, ou fale de uma vez ou me deixe tirar um cochilo. O Darkling pode ter encontrado um jeito de entrar na dobra sem mim. Ele será capaz de usá-la como uma arma. Se houver qualquer coisa que possa nos contar, precisamos de informações. Sempre a mesma pergunta. Quando perguntei se Morozova teria deixado os amplificadores incompletos, você disse que isso não fazia o estilo dele. Você o conheceu? Terminamos por aqui, garota, disse ela, se voltando para a fogueira. Você desperdiçou a sua manhã. Uma vez você me disse que tinha esperanças de redenção para o seu filho. Essa pode ser minha última chance de pará-lo. Ah, então tem esperança de salvar meu filho agora. Como você é generosa. Eu respirei fundo. Alexander, eu sussurrei. Ela congelou no lugar. Seu nome verdadeiro é Alexander. E se ele der esse passo, estará perdido para sempre. Talvez todos nós estaremos. Esse nome... Bagra se recostou na cadeira. Só ele poderia ter contado isso a você. Quando? Eu nunca havia falado das visões para Bagra, e não acho que queria fazer isso agora. Em vez disso, repeti a pergunta. Bagra, você conheceu Morozova? Ela ficou calada por um longo momento, o único som, o estalido do fogo. Por fim ela falou.
tão bem quanto qualquer outra pessoa. Embora já suspeitasse, era difícil de acreditar nisso. Eu tinha visto as anotações de Morozova, vestido seus amplificadores, mas ele nunca tinha parecido real. Ele era um santo com um halo dourado, mais uma lenda do que um homem para mim. Tem uma garrafa de Kvass na prateleira do canto, disse ela, fora do alcance de Misha. Traga-a junto com um copo. Era cedo para Kvass, mas eu não ia discutir. Eu desci a garrafa e a servi. Ela deu um gole longo e estalou os lábios. O novo rei não economiza, não é mesmo? Ela suspirou e se acomodou. Tudo bem, pequena santa. Já que quer saber sobre Morozova e seus preciosos amplificadores, contarei a você uma história. Uma que costumava contar a um pequeno garoto de cabelo preto. Um garoto silencioso que raramente ria, que me ouviu mais atentamente do que eu percebia. Um garoto que tinha um nome e não um título. Na luz da fogueira, as piscinas de sombras de seus olhos pareceram tremular e mudar. Morozova era um artesão de ossos, um dos maiores fabricadores que já viveram, e um homem que testou os limites do poder Grisha, mas ele também era apenas um homem com uma esposa. Ela era Otkazatsia, e apesar de amá-lo, ela não o entendia. Eu pensei no modo como Darklin falava dos Otkazatsia, as previsões que havia feito sobre Mali e o modo como eu seria tratada pelo povo de Ravika. Ele havia aprendido essas lições com Bagra? Eu devo dizer que ele também a amava, ela prosseguiu. Pelo menos achava que amava. Mas isso nunca foi suficiente para fazê-lo interromper seu trabalho. Não conseguiria mitigar a necessidade que o impulsionava. Essa é a maldição do poder Grisha. Você sabe como funciona, pequena santa. Eles passaram quase um ano caçando o cervo em Sibia, 2 anos navegando pela roda dos ossos à procura do açoite do mar. Grandes sucessos para o artesão de ossos. As 2 primeiras fases de seu grande projeto. Mas quando sua esposa engravidou, eles se estabeleceram em uma pequena cidade, um lugar onde pôde prosseguir com seus experimentos e planejar que criatura se tornaria o terceiro amplificador. Eles tinham pouco dinheiro. Quando era possível arrancá-lo de seus estudos, ele ganhava a vida como carpinteiro, e os aldeões o procuravam de vez em quando com feridas e doenças. Ele era um curandeiro? Perguntei. Pensei que fosse um fabricador. Morozova não fazia essas distinções. Poucos grixas faziam naquela época. Ele acreditava que se a ciência fosse pequena o suficiente, tudo seria possível. E para ele, frequentemente era. Nós somos todas as coisas? Não somos todas as coisas? Os cidadãos viam Morozova e sua família como uma combinação de pena e desconfiança. Sua esposa vestia trapos e sua filha raramente era vista. A mãe a mantinha na casa e nos campos em volta dela. Você vê? Essa menininha tinha começado a mostrar seu poder desde cedo, e não era como nada conhecido. Bagra tomou outro gole de Kvass. Ela podia conjurar a escuridão. As palavras pairaram no ar aquecido, enquanto eu absorvia seu significado. Você, eu arfei. Então o Darklin... Eu sou a filha de Morozova, e o Darklin é o último de sua linhagem. Ela esvaziou o copo. Minha mãe tinha pavor de mim. Ela tinha certeza de que meu poder era algum tipo de abominação, o resultado dos experimentos do meu pai, e talvez estivesse certa. Meter-se com Merzost, bem, nunca traz exatamente os resultados esperados. Ela odiava me segurar, mal podia aguentar ficar no mesmo aposento que eu. Foi apenas quando seu segundo filho nasceu que ela voltou a si por completo. Outra menininha, normal como ela, sem poderes e bonita, como minha mãe a mimava. Anos haviam se passado, centenas, talvez um milênio, mas eu reconhecia a dor na voz dela, a aflição de sempre se sentir oprimida e indesejada. Meu pai estava se preparando para a caçada ao pássaro de fogo. Eu era apenas uma menininha, mas implorei para que me levasse junto.
Tentei me mostrar útil, mas tudo que consegui foi irritá-lo, e ele acabou me banindo da sua oficina. Ela bateu na mesa e eu enchi seu copo mais uma vez. E então, um dia, Morozova teve que deixar sua bancada de trabalho. Ele foi atraído para o pasto atrás de sua casa pelo som dos gritos da minha mãe. Eu estava brincando de boneca e minha irmã choramingava e gritava, batendo seus pezinhos no chão até que minha mãe insistiu para que eu entregasse a ela o meu brinquedo favorito, um cisne de madeira esculpido por nosso pai, em um dos raros momentos em que ele prestou alguma atenção em mim. Ele tinha asas tão detalhadas que pareciam quase macias, e pés felpudos e perfeitos que o mantinham equilibrado na água. Minha irmã o pegou nas mãos e, menos de um minuto depois, quebrou seu pescoço fino. Lembre-se, se puder, que eu era apenas uma criança solitária, com pouquíssimas coisas de valor para mim. Ela ergueu seu copo, mas não bebeu. Eu ataquei minha irmã. Com o corte, eu a parti ao meio. Tentei não visualizar a cena, mas a imagem surgiu afiada na minha mente. Um campo enlameado, uma menina de cabelos escuros em seu brinquedo favorito em pedaços. Ela tinha tido um ataque de raiva, como as crianças têm, mas ela não era uma criança comum. O que aconteceu? Finalmente sussurrei. Os aldeões vieram correndo. Eles seguraram minha mãe para que ela não me alcançasse. Eles não conseguiam entender o que viam. Como uma garotinha poderia ter feito uma coisa daquelas? O sacerdote já estava rezando sobre o corpo da minha irmã quando meu pai chegou. Sem falar nada, Morozova se ajoelhou ao lado dela e começou a trabalhar. Os cidadãos não entendiam o que estava acontecendo, mas sentiam o poder se acumulando. Ele a salvou? Sim, disse Bagra simplesmente. Ele era um grande curandeiro e usou cada pedacinho de conhecimento para trazê-la de volta. Fraca, arquejando, cheia de cicatrizes, mas viva. Eu tinha lido inúmeras versões do martírio de Saint Ilia. Os detalhes da história tinham sido distorcidos ao longo do tempo. Ele tinha curado sua filha, não um estranho. Uma garota, não um garoto. Mas eu suspeitava que o final não havia mudado, e eu tremi com o pensamento do que veria a seguir. Aquilo foi demais, disse Bagra. Os aldeões sabiam como era a morte. Aquela criança devia ter morrido. E talvez eles também estivessem ressentidos. Quantas pessoas queridas haviam perdido para doenças ou ferimentos desde a chegada de Morozov à cidade? Quantas ele poderia ter salvado? Talvez não tenha sido apenas o horror ou o senso de justiça que os impeliu, mas também a raiva. Eles o acorrentaram. Fizeram o mesmo com a minha irmã, uma criança que devia ter tido bom senso de permanecer morta. Não havia ninguém para defender meu pai, ninguém para falar em nome da minha irmã. Nós tínhamos vivido à margem de suas vidas e não havíamos feito nenhum amigo. Eles o levaram até o rio. Minha irmã precisou ser carregada. Ela tinha acabado de aprender a andar e não conseguia fazer isso com as correntes. Eu cerrei os punhos no meu colo. Não queria ouvir o resto. Enquanto minha mãe se lamuriava e implorava, enquanto eu chorava e lutava para me libertar dos braços de algum vizinho que mal conhecia, eles empurraram Morozova e sua filha mais nova da ponte, e os viram desaparecer sob a água, afundados pelo peso das correntes de ferro. Bagra esvaziou seu copo e virou-o sobre a mesa. Nunca mais vi meu pai ou minha irmã. Nós ficamos em silêncio enquanto eu tentava entender as implicações do que ela tinha dito. Eu não vi lágrimas nas bochechas de Bagra. Seu pesar é antigo, lembrei a mim mesma. E ainda assim eu duvidava que uma dor como essa chegasse a sumir completamente. Pesar tinha vida própria, sua própria existência. Bagra, disse eu, me forçando impiedosa à minha maneira. Se Morozova morreu... Eu nunca disse que ele morreu. Essa foi a última vez que eu o vi, mas ele era um grisha de imenso poder. Pode muito bem ter sobrevivido à queda. Acorrentado? Ele era o maior fabricador que já viveu.
Seria preciso mais do que aço ou ticatizia para segurá-lo. E você acredita que ele conseguiu criar o terceiro amplificador? Seu trabalho era sua vida, disse ela, e a amargura daquela criança negligenciada deu o tom de suas palavras. Se ainda existisse um sopro de vida em seu corpo, ele não pararia de procurar o pássaro de fogo. Você pararia? Não, eu admiti. O pássaro de fogo tinha se tornado minha própria obsessão, um fio de compulsão que me ligava a Morozova ao longo dos séculos. Será que ele havia conseguido sobreviver? Bagra parecia ter tanta certeza de que sim. E quanto à irmã dela? Se Morozova tinha conseguido se salvar, será que ele havia salvado sua filha da força do rio e usado seu conhecimento para revivê-la mais uma vez? O pensamento me balançou. Eu queria me agarrar a ele com firmeza, revirá-lo nas minhas mãos, mas precisava saber de mais uma coisa. O que os aldeões fizeram a você? Sua risada louca serpenteou pela sala, arrepiando os pelos dos meus braços. Se tivessem sido inteligentes, teriam me jogado no rio também. Em vez disso, levaram a mim e a minha mãe para fora da cidade e nos deixaram à mercê da floresta. Minha mãe se tornou inútil. Ela arrancou os cabelos e chorou até ficar doente. Por fim, simplesmente deitou e não se levantou mais. Não importava o quanto eu chorasse e chamasse seu nome. Fiquei com ela enquanto pude. Tentei fazer uma fogueira para aquecê-la, mas não sabia como. Ela deu de ombros. Eu estava com fome? Acabou que a abandonei e vaguei delirante e imunda até chegar a uma fazenda. Eles me acolheram e organizaram um grupo de busca, mas eu não conseguia achar o caminho de volta até ela. Até onde sei, ela morreu de fome no chão da floresta. Eu fiquei quieta, esperando. O Kivaz estava começando a parecer muito bom. Ravka era diferente na época. Grixas não tinham santuário. Poder, como o nosso, terminava em destinos como o do meu pai. Eu mantive o meu em segredo. Segui fábulas de bruxas e santos e descobri os enclaves secretos onde os grixas estudavam sua ciência. Aprendi tudo o que podia. E quando chegou a hora, ensinei ao meu filho. Mas e o pai dele? Bagra deu outro riso áspero. Quer uma história de amor também? Não há nenhuma. Eu queria um filho, então procurei o Grisha mais poderoso que pude encontrar. Ele era um sangrador. Eu nem me lembro o nome dele. Por um breve momento vislumbrei a garota feroz que ela tinha sido, destemida e bravia, uma Grisha com uma capacidade extraordinária. Então ela suspirou e se ajeitou na cadeira. E a ilusão foi embora, substituído por uma senhora cansada, amontoada perto de uma fogueira. Meu filho não era... Ele começou tão bem. Nós nos mudamos de um lugar para outro. Vimos o modo como o nosso povo vivia, a maneira como desconfiavam dele, a vida precária que éramos forçados a viver em sigilo e medo. Ele prometeu que um dia teríamos um lugar seguro, que o poder Grisha seria algo valorizado e cobiçado, algo a que o nosso país daria valor. Nós seríamos ravicanos, não apenas Grishas. Aquele sonho foi a semente do segundo exército. Um bom sonho. Se eu soubesse... Ela balançou a cabeça. Eu dei a ele seu orgulho. Eu o sobrecarreguei com ambição, mas a pior coisa que fiz foi tentar protegê-lo. Você precisa entender. Até mesmo os grixas nos evitavam. Temiam a estranheza do nosso poder. Não existem outros como nós. Eu nunca quis que ele se sentisse do jeito que me senti quando criança, disse Bagra. Então o ensinei que ele era único, que o destino dele não era se curvar a nenhum homem. Queria que ele fosse firme, fosse forte. Ensinei a ele a lição que minha mãe e meu pai tinham me ensinado, não depender de ninguém. Aquele amor, frágil, inconstante e bruto, não era nada comparado ao poder. Ele era um garoto brilhante. Ele aprendeu bem demais. A mão de Bagra disparou. Com uma precisão surpreendente, ela agarrou meu pulso. Coloque sua fome de lado, Alina. Faça o que Morozova e meu filho não conseguiram. Desista disso. Minhas bochechas estavam molhadas de lágrimas. Eu sentia a dor dela, sentia a dor de seu filho, mas ainda assim eu sabia qual seria a minha resposta. Não posso. O que é infinito? Ela recitou. Eu conhecia bem aquele texto. O universo
e a ambição do homem. Eu respondi à citação. Talvez você não seja capaz de sobreviver ao sacrifício que o Merzosh exige. Você já provou desse poder uma vez e ele quase a matou. Eu tenho que tentar. Ela balançou a cabeça. Garota estúpida, disse ela, mas sua voz estava triste, como se estivesse castigando outra menina, uma de muito tempo atrás, perdida e indesejada, impulsionada pela dor e pelo medo. Os diários... Anos depois, voltei à vila do meu nascimento. Não fazia ideia do que encontraria. A oficina do meu pai tinha sumido há muito tempo, mas seus diários estavam lá, enfiados no mesmo nicho escondido do velho porão. Ela soltou uma bufada de descrença. Eles haviam construído uma igreja sobre ele. Eu hesitei, então disse: se Morozova sobreviveu, o que aconteceu com ele? Ele provavelmente tirou a própria vida. É o modo como a maioria dos grixas de grande poder morrem. Eu sentei de volta, aturdida. Por quê? Acha que nunca pensei nisso? Que meu filho não pensou? Amantes envelhecem, crianças morrem, reinos surgem e desaparecem, e nós prosseguimos. Talvez Morozov ainda esteja vagando pela terra, mais velho e mais amargo do que eu, ou talvez tenha usado seu poder em si mesmo e terminado com tudo isso. É simples o suficiente. Os similares se atraem. Caso contrário... Ela riu de novo, aquela risada seca e barulhenta. Você devia alertar o seu príncipe. Se ele realmente pensa que uma bala parará uma grixa com 3 amplificadores, ele está muito enganado. Eu estremeci. Eu teria a coragem de tirar minha própria vida se chegássemos a essa situação? Se reunisse os amplificadores, poderia destruir a dobra, mas também poderia criar algo pior em seu lugar. E quando enfrentasse o Darkling, mesmo se ousasse usar o Merzosh para criar um exército de luz, isso seria suficiente para derrotá-lo? Bagra, perguntei com cautela. Do que precisaríamos para matar um Grisha com esse tipo de poder? Bagra bateu na pele do meu pulso, o ponto nu onde o terceiro amplificador poderia estar em uma questão de dias. Pequena santa, ela sussurrou. Pequena mártir. Eu espero que consigamos descobrir. Passei o restante da tarde redigindo um pedido de ajuda para o Aparat. A carta seria deixada sob o altar da igreja de St. Luquim, em Vernost, e com alguma esperança chegaria à Catedral Branca através da rede dos fiéis. Nós usamos um código que Tolha e Itamar conheciam do seu tempo como os Soldat Sol. Então, se a mensagem caísse nas mãos do Darkling, ele não perceberia que daqui a apenas 2 semanas, Mali e eu estaríamos esperando pelas forças do Aparat em Karieva. A cidade de corridas estava praticamente abandonada após o verão e ficava próximo da fronteira sul. Poderíamos estar ou não com o Pássaro de Fogo, mas teríamos condições de marchar com o exército que reuníssemos ao norte, sob a cobertura da dobra e encobrir e encontrar as tropas de Nikolai ao sul de Krirbusky. Eu tinha 2 conjuntos muito diferentes de bagagem. Um não passava de uma simples mochila de soldado que seria colocada a bordo do alcaravão. Ela estava abarrotada com calças de tecido rudimentar, um casaco verde oliva grosso tratado para resistir à chuva, botas pesadas, uma pequena reserva de moedas para qualquer suborno ou compra que precisasse fazer em Devastoba, um chapéu de pele, um cachecol para cobrir o colar de Morozova. O outro conjunto estava guardado no Martim Pescador, uma coleção de 3 malas combinando, brazonadas com meu sol dourado e cheias de peles e sedas. Quando a noite chegou, desci para o nível da caldeira e me despedi de Bagra e Misha. Depois de seu aviso terrível, não fiquei muito surpresa de Bagra me dispensar com uma carranca, mas eu realmente tinha ido lá para ver Misha. Novamente garanti a ele que havia encontrado alguém para continuar suas aulas enquanto estivéssemos fora, e dei a ele um dos broches com o sol dourado usados pela minha guarda pessoal. Mali não conseguiria usá-lo no sul, e a alegria no rosto de Misha compensou todo o sarcasmo de Bagra. Trilhei com calma o caminho de volta através das passagens escuras. Estava silêncio lá embaixo e eu mal tivera um instante para pensar desde que Bagra havia me contado sua história. Eu sabia que ela pretendia me dar um alerta com a história,
E ainda assim meus pensamentos continuavam voltando à menininha que tinha sido atirada no rio com Ilia Morozova. Bagra disse que ela havia morrido. Ela tinha rejeitado sua irmã como uma Otkazatsia. Mas e se ela simplesmente não tivesse mostrado seu poder ainda? Ela também era filha de Morozova. E se o dom dela fosse único, como o de Bagra? Se tivesse sobrevivido, seu pai poderia tê-la levado com ele na busca do pássaro de fogo. Ela poderia ter vivido perto de Sikurzoi, seu poder passado de geração em geração ao longo de centenas de anos. Ele poderia finalmente ter se revelado em mim. Isso era presunção, eu sabia, uma arrogância terrível, e ainda assim, se encontrássemos o pássaro de fogo perto de Duvastoba, tão perto do lugar do meu nascimento, seria realmente uma coincidência? Eu parei de repente. Se eu era parente de Morozova, isso significava que eu era parente do Darkling. E isso significava que eu quase... O pensamento fez minha pele arrepiar. Não importa quantos anos e gerações tivessem passado, ainda sentia como se precisasse de um banho escaldante. Meus pensamentos foram interrompidos por Nikolai caminhando pelo corredor na minha direção. Você precisa ver uma coisa, disse ele. Está tudo bem? Sim, um tanto espetacular, na verdade, ele zombou de mim. O que a bruxa fez com você? Parece que você comeu um inseto particularmente viscoso. Ou possivelmente troquei beijos e um pouco mais do que isso com meu primo, eu estremeci. Nikolai me ofereceu seu braço. Bem, seja lá o que for, terá de se chatear com isso depois. Tem um milagre lá em cima e ele não pode esperar. Eu passei meu braço no dele. Você não é nem um pouco exagerado, não é, Lentsov? Não é exagero quando se entrega ao que promete. Nós tínhamos acabado de começar a subir a escada quando Mali veio pulando na direção oposta. Ele estava radiante, o rosto iluminado de excitação. Aquele sorriso foi como uma bomba explodindo no meu peito. Ele pertencia a um Mali que pensei ter desaparecido sob as marcas dessa guerra. Ele viu a mim e a Nikolai de braços entrelaçados. Seu rosto levou um ínfimo segundo para se fechar. Ele fez uma mesura e deu espaço para passarmos. Está indo na direção errada, disse Nikolai. Você irá perder o espetáculo. Estarei lá em cima em um minuto, Mali respondeu. Sua voz soou tão normal, tão agradável, que quase acreditei ter imaginado aquele sorriso. Ainda assim, precisei de todas as minhas forças para continuar subindo aquela escada, para manter minha mão no braço de Nikolai. Despreze seu coração, disse a mim mesma. Faça o que precisa ser feito. Quando chegamos ao topo da escada e entrei no zodíaco, fiquei boquiaberta. As lamparinas tinham sido apagadas para que a sala ficasse escura, mas ao nosso redor estrelas caíam. As janelas estavam acesas com raios de luz cascateando sobre o cume da montanha, como peixes brilhantes em um rio. Chuva de meteoros, disse Nikolai e me levou cuidadosamente pelo aposento. As pessoas tinham colocado lençóis e travesseiros no chão aquecido e estavam sentando em grupos ou se deitando de barriga para cima para observar o céu noturno. De repente, a dor no meu peito foi tão ruim que quase me fez dobrar. Porque era isso que Mari estava indo me mostrar. Porque aquele olhar feliz, aberto e ardente era para mim. Porque eu sempre seria a primeira pessoa que ele procuraria quando visse algo adorável, e eu faria o mesmo por ele. Fosse eu uma santa, uma rainha ou a Grisha mais poderosa que já havia vivido. Eu sempre procuraria por ele. Lindo, disse eu. Eu disse a você que tinha muito dinheiro. Então agora você organiza eventos celestiais. Como um trabalho extra. Nós ficamos no centro do aposento, olhando para o domo de vidro. Eu poderia prometer que faria você se esquecer dele, disse Nikolai. Eu não sei se isso é possível. Sabe que está causando estragos no meu orgulho. Sua confiança parece perfeitamente intacta. Pense nisso, disse ele, levando-me pela multidão até um recanto calmo perto do terraço oeste. Estou acostumado a ser o centro das atenções aonde quer que eu vá. Já me disseram que sou charmoso o suficiente para vender areia no deserto, e ainda assim você parece inacessível. Eu ri. Sabe muito bem que gosto de você, Nikolai. Um sentimento um tanto tépido. Eu não a ouço fazendo declarações de amor.
Elas ajudariam? Não. Lisonjas, flores, uma centena de cabeças de gado? Eu empurrei. Não. Mesmo agora, eu sabia que me trazer aqui era mais uma exibição do que um gesto romântico. O refeitório estava deserto e tínhamos este pequeno canto do zodíaco para nós mesmos. Mas ele se certificou de que atravessássemos o longo caminho pelo meio da multidão. Ele queria que fôssemos vistos juntos, os futuros rei e rainha de Ravka. Nikolai pigarreou. Alina, se sobrevivermos às próximas semanas, o que é muito improvável, pedirei que seja minha esposa. Minha boca ficou seca. Eu sabia que esse momento ia chegar, mas ainda era estranho ouvi-lo dizer as palavras. Mesmo se Mali quiser permanecer ativo, Nikolai prosseguiu, terei que realocá-lo. Diga boa noite. Diga-me para ir, Alina. Eu entendo, falei calmamente. Entende? Sei que eu disse que poderíamos nos casar apenas no papel, mas se nós tivermos um filho, eu não gostaria que ele tivesse que enfrentar os rumores e as piadas. Ele entrelaçou as mãos atrás das costas. Um bastardo real já é suficiente. Um filho, com Nikolai. Você não tem que fazer isso, sabia? Disse eu. Eu não sabia se estava falando isso para ele ou para mim mesma. Eu poderia liderar o segundo exército e você poderia ter praticamente qualquer garota que quisesse. Uma princesa Shu? A filha de um banqueiro Kerk? Ou uma herdeira Ravikana? Ou uma Grisha como Zoya? Zoya? Eu tenho como regra nunca seduzir alguém mais bonito do que eu. Eu ri. Acho que isso foi um insulto. Alina, essa é a aliança que eu quero. O primeiro e o segundo exército unidos. Quanto ao resto, eu sempre soube que, qualquer que fosse o casamento que eu arranjasse, ele seria político. Ele seria sobre poder, não amor. Mas nós podemos ter sorte. Com o tempo, talvez tenhamos os dois. Ou o terceiro amplificador irá me transformar em uma ditadora despótica e você terá que me matar. Sim, isso daria uma lua de mel embaraçosa. Ele pegou minha mão, circulando meu pulso com os seus dedos. Eu fiquei tensa e percebi que estava esperando pelo ímpeto de certeza que veio com o toque do Darkling, ou um choque como o que senti naquela noite no pequeno palácio quando Mali e eu discutimos perto do banha. Nada aconteceu. A pele de Nikolai era quente, sua pegada gentil. Eu me perguntei se voltaria a sentir algo tão simples novamente, ou se o poder em mim continuaria a pular e crepitar, procurando conexão na mesma forma que a eletricidade procura o lugar mais alto. Colar, disse Nikolai. Pulseiras? Não terei de gastar muito com joias. Tenho uma predileção por tiaras caras, mas apenas uma cabeça. Por enquanto, eu olhei para o meu pulso. Devo alertá-lo, com base na conversa que tive hoje com Bagra, se as coisas derem errado com os amplificadores, se livrar de mim pode exigir mais do que seu poder de fogo costumeiro. Tipo o quê? Possivelmente outra conjuradora do sol. É simples o suficiente. Os similares se atraem. Tenho certeza de que existe uma sobressaltante em algum lugar. Eu não pude fazer nada além de sorrir. Viu só? Disse ele. Se não estivermos mortos em um mês, poderemos ser muito felizes juntos. Pare com isso, disse eu ainda sorrindo. Com o quê? Com isso de dizer a coisa certa. Tentarei me afastar do hábito. Seu sorriso vacilou. Ele colocou o meu cabelo para trás, tirando-o do meu rosto. Eu congelei. Ele pousou a mão no espaço em que o colar encontrava a curva do meu pescoço. E quando eu não recuei, ele deslizou sua palma para cima para acariciar minha bochecha. Eu não sabia se queria isso. Você disse que não me beijaria até que estivesse pensando em mim, em vez de estar tentando esquecê-lo? Ele se aproximou, a luz da chuva de meteoros brincando sobre sua silhueta. Ele se inclinou, me dando tempo de me afastar. Pude sentir sua respiração quando ele disse: adoro quando você me cita. Ele esfregou os lábios sobre os meus uma vez, brevemente, depois mais uma vez. Foi mais uma promessa de um beijo do que um beijo em si. Quando estiver pronta, disse ele,
Então ele pegou minha mão na dele e nós ficamos juntos, vendo a chuva de estrelas riscando o céu. Nós poderíamos ser felizes com o tempo. Pessoas se apaixonam todos os dias. Jenny e David, Tamara e Nadia. Mas elas eram felizes? Continuariam assim? Talvez o amor fosse uma superstição, uma oração que dizemos para afastar a verdade sobre a solidão. Eu inclinei a cabeça para trás. Parecia que as estrelas estavam juntas umas das outras, quando na verdade havia milhões de quilômetros de distância as separando. No fim, talvez o amor apenas significasse ansiar por alguém incrivelmente brilhante e para sempre fora do seu alcance.